Glória a Deus. Boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos vocês, amados e amadas irmãs. A você que está em casa, boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Os nossos visitantes. Quem está nos visitando? Levanta a mão assim. Quando tem visitante, o que a gente fala? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Feliz 2021. Com grandes expectativas no Senhor, né? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 113. Por favor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sejam todos bem-vindos. Salmo 113. Em nome de Jesus, nós vamos ler do 1 ao 5. Eu vou esperar todos vocês abrirem suas Bíblias. Amém? E aqueles que já conseguiram achar o Salmo 113, por gentileza, eu gostaria que ficassem em pé. Em nome de Jesus. O Salmo 113, fique em pé para a gente estar fazendo essa leitura juntos, na nossa versão. Amém? E Salmos 113, do 1 ao 5. Quem não trouxe sua Bíblia, pode ler aqui na tela. Mas quem trouxe, já abriu, por favor, fique em pé. Vamos lá, amados e amadas, você que está em casa. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é exaltado acima de todas as nações, e sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que se assenta nas alturas? Verso 6, que se inclina para ver o que está no céu e na terra. Louvai o nome do Senhor. Aleluia. Sejam bem-vindos. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Primeiro domingo do ano, estamos aqui na casa do Senhor, louvando e reconhecendo que não há outro como Ele. Não existe um Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão grandioso, que está no controle de todas as coisas. É esse Deus que eu e você separamos esse momento para estarmos juntos adorando ao nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. E aí você vai falar assim para o Senhor: então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para dizer: grandioso és tu, Pai. Quão maravilhoso és tu, Senhor. Oh Deus grandioso, te agradecemos porque o ano que passou, a gente sentiu a tua presença, nós sentimos o teu cuidado. E nesse novo ano, como está no tema, recomeçar, estamos recomeçando com a fé que nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor, Criador do céu e da terra. Obrigada, Deus, pelo mais um dia que o Senhor nos deu. Tudo o que a gente precisou, o Senhor nos deu além do que pedimos e pensamos. O Senhor cuidou de cada detalhe, meu Pai. Agradecemos por cada visitante que se encontra aqui nesta noite. Te agradeço por cada irmão
faz parte dessa igreja, que está aqui nesta noite. Nós juntos te agradecemos pelos irmãos que estão em casa, porque pelos seus motivos eles não estão aqui com a gente. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite os lares, ó Pai. Deus, que o teu reino venha ser estabelecido em cada lar nesta noite. Visita também os enlutados, meu Pai, os que estão chorando, os que estão tristes, desanimados, meu Pai. Renova, Senhor, as forças do teu povo, Senhor. Oh, papai querido, papai amado, esse é o primeiro domingo do ano de 2021 e nós te rendemos graças, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque não há Deus maior e não há Deus melhor como o Senhor. Aleluia, aleluia. A minha alma canta: quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu, Senhor. Nós te agradecemos, que o teu Santo Espírito venha fluir livremente aqui neste lugar, Senhor. E Deus, sonda os nossos corações, sonda-nos poderosamente, Pai. Que a tua palavra, através do mensageiro desta noite, venha nos encher da tua alegria, Senhor. Venha nos ajudar a te conhecer melhor. Venha nos ajudar a te obedecer mais. Venha nos ajudar a levar aquelas pessoas que estão precisando da salvação. E que neste ano também nós venhamos frutificar, meu Deus, para o teu reino. E que também nesta noite aqui haja cura, libertação, salvação, perdão, no nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, e recebe o nosso louvor, Senhor, como aroma suave a ti, Pai. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Agora louvemos ao Senhor com toda alegria. Amém, irmãos? Boa noite. Amém. Não senta não, meu irmão. Pode continuar de pé. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está feliz? Você está feliz? Dá uma cena assim, ó. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas pela presença do Senhor em nosso meio? Sabe, queridos, talvez o tempo que nós tenhamos ficado afastados da igreja por conta de várias coisas tenha esfriado algumas coisas em nós, tenha deixado a gente um pouco mais frio, um pouco mais parado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós não podemos ficar apáticos diante da presença do Senhor. Nós não podemos ficar indiferentes diante da presença do Senhor em nosso meio. E deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus nos garante que a presença dele é real em nosso meio. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração nessa noite, se você começar a se ligar nessa noite, além da palavra te garantir isso, você vai sentir a presença do Senhor nessa noite. Você crê nisso? Então se desliga de tudo que está lá fora, meu irmão, e começa a se ligar na presença do Senhor nessa noite. Nós vamos fazer festa nessa noite, nós vamos celebrar a presença dele aqui, nós vamos adorar ao nome do nosso Deus. E eu creio que Deus fará grandes coisas, porque Deus está no meio de nós, Deus está perto de nós. Então vamos celebrar juntos? Vamos lá juntos. Todos que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Pode declarar isso? Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador.
todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar. Então vamos juntos adorar ao nome do nosso Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Vamos dizer mais uma vez. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Vamos dizer que nada pode nos separar. Nada pode nos separar. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O teu trono não se abalará. E não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Declare isso. Deus está perto. Erga sua voz nessa noite, cante isso. Reina o seu amor, sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos cantar uma música que nós já cantamos hoje cedo, que diz: porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Isso é o que nos dá a certeza que nós poderemos acordar amanhã, que nós poderemos viver esse ano, que nós podemos crer em tudo que Ele nos prometeu. É porque Ele vive, porque Ele veio ao mundo, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou. E é isso que nos dá a certeza. Você crê nisso? Vamos cantar com bastante entusiasmo. Deus enviou o seu Filho amado. Você pode adorar o Senhor aí no seu lugar. Não se importe com as pessoas que estão do seu lado. Se importe com você e Deus e o que o seu coração tem para dizer para o Senhor nessa noite. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Declare isso. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que nunca falha, daquele que nunca muda. Diga isso. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrenta, Ele já venceu a morte para nos dar a vida. Você pode declarar isso com fé. E nós veremos o nosso Senhor. Verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Declare isso. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não
Vamos dizer mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer. Você pode declarar isso, igreja? Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu. Declare mais uma vez, mas eu bem sei, eu sei. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Declare isso com bastante fé. Está daquele que nunca muda, daquele que levou a nossa cruz e venceu para nos dar a vida. Glória a Deus, porque Ele vive, Ele reina para todos sempre. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. Boa noite, igreja. E aí, vocês estão animados? Preparados para o dia mais feliz de suas vidas? Eu acredito que você sairá daqui com uma palavra de bênção. Eu creio que hoje Deus tem o poder de transformar a sua vida, se você der esse poder a Ele. Então, seja disponível, preste atenção, não deixe que nada venha tirar a sua atenção. Não apenas tenha expectativas no que Deus irá fazer, mas se movimente, comece a glorificar mais, comece a adorar mais, né? Comece a bradar o nome do Senhor, porque eu acredito que Ele tem o nome que está acima de todo nome, o poder para curar, transformar. Ele é a resposta de todos os problemas que nós temos. Isso daqui não é uma falsa teologia. Eu não estou dizendo que você não terá problemas, eu estou dizendo que Ele é a resposta. Amém? Eu estou dizendo que em meio às dificuldades nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque Ele vive e porque Ele reina. Eu sou feliz em meio à pandemia, eu sou feliz em meio à crise, eu sou feliz em meio às dificuldades, porque Ele vive, Ele reina para todos sempre, e eu creio e eu acredito que eu posso confiar. Amém? Quero falar algo para você. Nós estamos aqui no nosso primeiro domingo, né, de 2021, e nós tivemos um ano difícil, né? No início do ano teve aquelas enchentes, enfim, veio a pandemia. Só que normalmente nós estamos, né, de meio às dificuldades, nós falamos assim: e aí, vocês estão preparados para 2021? Mas hoje eu creio que eu falo com a igreja vitoriosa, e na verdade não somos nós que devemos estar preparados, mas 2021 deve estar preparado para nós, porque nós somos a igreja vitoriosa. Nós não somos aqueles que falamos chegamos apenas com os nossos problemas e falamos para Deus. Nós mostramos aos nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Amém? Nós temos o poder. A resposta está dentro de você. Não deixe se desanimar, não deixe se entristecer, porque Ele tem o poder. Amém? Vamos passar agora para um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Então esteja atento à palavra de Deus. Aqui na nossa igreja nós temos como cultura que aquilo que depositamos é uma expressão do nosso amor, da nossa adoração. Aquilo que colocamos não é um reflexo de quanto ganhamos, mas de sim o quanto amamos a Ele. Amém? O quanto confiamos, porque Ele tem o poder, Ele é a resposta. E a palavra de Deus se encontra em Marcos capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 6 até o 9. E assim diz: porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que não há mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Amém? Renan, o que tem a ver casamento com dízimos e ofertas? Tudo. Porque normalmente a nossa família, não tem como você ter uma vida financeira, não tem como seus negócios estarem bem e sua família não está bem. Você não vai ter equilíbrio, e quando você não tem equilíbrio, normalmente a sua vida se torna mais difícil. Você está feliz no seu trabalho, né, nos seus negócios, mas às vezes parece que você não está feliz em casa. Nós passamos mais tempo
nos nossos trabalhos do que na nossa própria casa. Eu particularmente, eu fico 9 horas no meu trabalho, quando eu chego em casa, minha esposa está trabalhando, então às vezes a gente fica pouquíssimos tempos juntos. Nós precisamos valorizar esse tempo, e o tempo que você está em casa não pode ser um tempo de destruição, não pode ser um tempo de dificuldade, de brigas, pelo contrário, tem que ser um momento feliz, de edificação. A sua família, ela deve ser para construção e não para destruição. Um dos maiores varejistas do Brasil, Apolinário, ele falou assim: não tem como você ter apenas sucesso no trabalho e não ter sucesso em casa. Nós precisamos ter um equilíbrio, e é sobre isso que eu vou falar. Queridos, tomem cuidado com a divisão nos lares. Eu casei recentemente, 2 meses agora que eu estou casado. Eu e a Bruna, nós fomos andar de caiaque na praia, de 2 lugares. Aí, enquanto nós estávamos entrando na praia, ela olhou para mim firmemente e perguntou: e aí, você sabe o que você está fazendo? Eu olhei para ela firmemente e disse: eu sei o que eu estou fazendo. Nunca tinha andado de caiaque na minha vida, mas eu falei: eu sei o que eu estou fazendo. E a gente entrou o mar adentro, e foi uma experiência muito bacana, porque se só um puxasse de um lado, nós íamos ficar andando em círculos o tempo todo. E às vezes isso é um reflexo da nossa família. Se só um se movimentar para um lado, você não vai sair do lugar. Os 2 precisam estar em comunhão. Enquanto eu remava de um lado, ela remava de outro, e assim a gente deu continuidade. Não pode estar um puxando para um lado e outro para o outro, e estar trazendo divisão para dentro da casa. A Bíblia diz, Jesus ele fala isso, que reino dividido acaba em ruína. Então tome cuidado, não deixe que a divisão venha habitar na sua casa, no seu lar, mas que a união, a paz, o amor venha reinar na sua casa. Você que é sacerdote, você que é mulher, varoa ungida do Senhor, não deixe que isso aconteça, porque se sua família vai mal, consequentemente, o seu trabalho, a sua vida emocional também vai por água abaixo. Então tome cuidado, tenha equilíbrio na sua vida, toma conta da sua família em primeiro lugar, e em seguida você tome conta de outras coisas, do seu trabalho, da sua empresa, porque ela é a mais importante, a nossa casa. Amém? Os nossos diáconos vão estar passando, e em seguida nós vamos estar orando juntos. Cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Eu cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de Vamos ficar de pé, pois aqui na igreja nós não paramos, nós damos continuidade ao momento de adoração, como eu falei. Então, coloque o seu coração, volte aos olhos para o Pai neste momento. Coloque todos os seus desejos, seus problemas, suas dificuldades. Nós sabemos que nele nós podemos confiar. Amém? Só estamos aqui em sua presença, primeiramente glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ti seja dada a honra, a glória, poder e majestade, Jesus. Nós estamos aqui a igreja que ama, a igreja que intercede, a igreja que ajuda, Pai, mas a igreja que precisa ser ajudada, Pai, a igreja que precisa do Senhor. Nós temos os nossos corações quebrantados e humildes
humildes perante a sua presença. Nós precisamos do Senhor, então que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um irmão, sobre cada família. Não deixe que a divisão venha reinar nos lares, mas que pelo contrário, a união, a paz, o amor, Pai, esteja reinando, porque isso é o fruto do Espírito Santo. Então nós clamamos: Espírito Santo, reina nos lares, reina na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Nós clamamos por cura, justiça, poder sobre este lugar, Jesus. Nós oramos por todos os ofertantes, dizimistas, Pai. Esteja sobre a economia da nossa cidade, dos nossos lares, Pai. Não deixe que a ansiedade, o medo, a depressão, a raiva venha nos colocar em um lugar onde o Senhor não esteja, onde o Senhor não queira que estejamos, mas que possamos estar no lugar, na Tua perfeita vontade, no lugar onde o Senhor nos colocou para estar, Pai. Não deixe que os sentimentos temporários venham tomar decisões permanentes sobre nós, mas que possamos ter uma saúde emocional no Senhor, pois sabemos que podemos confiar naquele que é digno de receber, Pai, toda a honra e toda a glória, aquele que é fiel e justo para cumprir o que promete, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos, e damos honra, poder e majestade a Ti, Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode continuar de pé, meu irmão. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor, aquele que está acima de todas as coisas, dizendo que Ele é grande. Sabe, mais importante do que a sua voz afinada, mais importante do que você cantar no tom, seguindo o ritmo, conseguir bater as palmas direitinho, é o que o seu coração tem para apresentar para o Senhor nessa noite. Assim como nós apresentamos desde o início do culto as nossas vidas, entregamos nosso coração para Ele. Nós já oramos, já cantamos, já devolvemos nossos bens a eles através dos nossos dízimos e oferta. Tudo isso em um único momento de adoração, com as nossas expressões de adoração a Ele. E nesse momento é o nosso louvor, é a nossa adoração, é a nossa expressão de adoração a Ele. E eu te convido a fazer isso com verdade, entendendo o que você está cantando, entendendo ao Deus que nós estamos chamando de grande, de que governa sobre todas as coisas, de que nós confiamos nele. Entregue o seu coração completamente a Ele nessa noite. Se envolva completamente com Ele nessa noite, sem ressalvas. Talvez você tenha começado esse culto com 30%, 70% do seu coração comprometido. Esse é o momento de você se entregar completamente, sem ressalvas, completamente rendido a Ele. Vamos adorar ao Senhor dizendo que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Você pode erguer sua voz e dizer isso? Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos
dizer mais uma vez que Ele é grande. Grande é o Senhor. Solte a sua voz nesse momento, declare isso para o Senhor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Você pode declarar isso para o Senhor nessa noite? Por isso diante dele nos prostramos. Então se renda completamente ao Senhor nessa noite. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Você pode dizer mais uma vez: queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o... Declara mais uma vez: pois só tu és. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode declarar? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade. Solte sua voz nessa noite, declare isso para o Senhor. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao som, aquele nome que está acima de todo nome. Nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei. Sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Você pode repetir isso? Incomparáveis são tuas. Incomparáveis são, o Senhor. Incomparável é aquilo que o Senhor tem para nós. Incomparável é incomparável é o ano que o Senhor planejou para nós, Pai. Acerca de tudo que o horóscopo poderia dizer, acerca de tudo que as previsões poderiam dizer sobre esse ano, acerca de tudo que as pessoas poderiam dizer sobre o nosso 2021, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida. Incomparáveis são, Pai. Incomparáveis são as tuas palavras sobre nós. Incomparáveis são o que a Bíblia revelou para nós. Incomparáveis são, Pai, as palavras do Senhor que nós tomamos posse para esse ano, Pai. Incomparável o que o Senhor representa na nossa vida, Pai. Incomparável o que significa ter o Senhor conosco, Pai. Incomparável, incomparável. Nada que o mundo poderia nos oferecer, nenhuma proposta, por mais tentadora que fosse, ó Pai, incomparável ao que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque teu é o reino, teu é o poder e teu é a glória para todos sempre. E a tua igreja diz amém, amém. Aplauda o Senhor, querido, nessa noite. E você pode se assentar, mas deixa eu te dizer uma coisa: não deixe que as suas expectativas se abaixem para essa noite. Aquilo que Deus começou, Ele ainda há de terminar nessa noite. Grandes coisas o Senhor preparou para nós nessa noite. Amém. Amém. Boa noite para quem eu não dei boa noite, né? Beto de volta ali.
Pastorzão, boa noite. Fique à vontade, já virou minha ovelha de verão. Aumenta o peso aqui, aumenta a responsabilidade, né? Tem umas carinhas novas que eu também não conheço, então boa noite para vocês. Vamos juntos? Há quem diga quando começa segunda-feira, há quem diga assim, vamos começar tudo de novo. Já escutou a gente falar assim? Vamos começar tudo de novo. Tem gente que diz que quando começa o ano, vai começar tudo de novo. Mas nós não vamos começar tudo de novo. Nós vamos começar tudo novo. Porque esse ano não será como o ano anterior. Assim como o dia não é igual ao dia anterior. E normalmente quem fala assim, vai começar tudo de novo, ele está insatisfeito com aquilo que está fazendo. Não é? Já viu que é normalmente assim, segunda-feira, vou voltar a trabalhar, vai começar tudo de novo. Está insatisfeito no trabalho. Porque quem está satisfeito com o trabalho diz assim, não acredito que já vai começar de novo. Não acredito, eu ainda recebo para fazer isso. Que maravilha, eu vou voltar, vou ver a galera de novo, vou começar a trabalhar. Estava cheio de coisa para fazer, estava doido já para... Não aguenta ficar de férias. Então, geralmente, quando a pessoa fala, vai começar tudo de novo, tem uma mistura de vou fazer tudo igual, com uma mistura de insatisfação e uma mistura de falta de perspectiva. Nós não começamos um ano novo de novo, nós começamos tudo novo. O tema desse ano para a gente é recomeçar. Eu estava explicando para a igreja que recomeçar não significa que você parou de fazer alguma coisa. Significa que você vai recomeçar a fazer. Deixa eu te explicar melhor. Às vezes você está cortando uma árvore, né? Você está lá dando uma machadada na árvore para cortar, e aí você se cansa durante um tempo, ou você vê que o resultado não está sendo tão bom assim, você dá uma parada. Enquanto você dá uma parada, você precisa repensar no que você estava fazendo. Depois que você recomeça, você não recomeça de novo. Amém ou não? Você simplesmente recomeça novo, porque quando você volta com outra abordagem. A não ser que você seja muito ruim de coisa e continue fazendo tudo exatamente do mesmo jeito, sem inovação alguma. No ano passado, muita gente foi obrigada a dar uma parada. Teve gente que foi obrigada a parar mesmo. Teve gente que não foi obrigada a parar, mas acabou desanimando de algumas coisas. Você tem que convir, ou você tem que concordar, que seguir a Deus, igual nós estamos aqui, todo mundo junto, todo mundo crente, todo mundo predisposto a receber o que Deus tem para falar, é muito mais fácil do que tentar seguir a Deus sozinho, isolado do mundo. Permanecer com a mesma paixão, a mesma fé, permanecer com a mesma motivação, permanecer com a mesma velocidade andando sozinho, é muito mais difícil. Então não é que tem gente que eu abandonei as coisas e preciso recomeçar as coisas. Tem gente que simplesmente foi impedido de continuar. Recomeçar não é para quem abandonou. Recomeçar é para alguém que teve que fazer uma pausa. Às vezes forçada, às vezes estratégica. Mas precisa recomeçar coisas. Teve muita gente ao longo do ano passado que teve que se desfazer de sonhos, de projetos, de planos. Teve muita gente que perdeu aquela esperança, assim como no cativeiro babilônico, tem tudo a ver com o texto de hoje. Eles diziam assim, como vamos louvar a Deus numa terra estranha? Como a gente vai continuar louvando a Deus nessa situação toda? E aí ele diz que nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas, paramos. Não tenho mais motivação. O povo de Jerusalém, quando foi cativo em Babilônia, ele foi colocado numa situação completamente nova. Haviam perdido o templo de Salomão, havia sido destruído, haviam perdido o local de adoração, haviam perdido as referências. Por quê? Porque havia muitas referências geográficas. Se você lembrar da conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela vai falar, olha, o nosso povo adora aqui nesse monte, e os judeus dizem que é lá em Jerusalém que tem que adorar. Afinal, quem está certo? Ela dizia isso porque o monte em Samaria
o grande teatro que Moisés faz. E vocês vão ver isso lá em Deuteronômio, perto do 28 ali. No 28 ele vai proferir as bênçãos, no 27 ele está organizando, mas vocês vão ver Moisés fazendo um grande teatro. Ele fala assim, olha, vai ficar uma parte do povo no monte Gerizim, uma parte do povo no monte Ebal, ou Jubal, Ebal. Eles ficavam próximos um do outro, de maneira que você podia vê-los um do lado do outro e ouvi-los. E ele fala assim, do lado do monte Gerizim, que havia vegetação, vocês vão proferir as bênçãos de Deus, as bênçãos da obediência. Do lado do monte Ebal, que era calvo, parecido com o monte Agar, vocês vão proferir as maldições que virão da desobediência. Inclusive o gafanhoto que devora suas coisas, ele está lá em Deuteronômio 28. Virá o gafanhoto, vai devorar suas coisas, vocês vão plantar, mas não vão colher, porque o gafanhoto vai vir e comer tudo. É Deus que coloca o gafanhoto para aquele que é desobediente. São uma daquelas orações que você não tem como pedir para Deus suspender, porque foi Ele que colocou. Quando essa mulher fala, ela fala de locais estratégicos. Então tinha subida para Jerusalém, o local dos cânticos de romagem, tinha o Monte Sião, tinha o Hermon lá, como orvalho que desce do Hermon, que enche os montes, lá do Salmo 133. Então havia muitos locais que remetiam para a adoração. Todos eles foram perdidos, porque eles são levados cativos. Tudo aquilo que eles conheciam como adoração teve que ser mudado. Todas as coisas que eles tinham hábito de fazer foram agora colocadas em prova. E agora nós estamos meio que vivendo uma volta do exílio. Tem gente que já não está nem aí para a pandemia. E eu digo a você que outras virão. Essa não foi a última. Não vai ficar melhor. O mundo não fica melhor. Fica pior. Outras virão. E nós não fomos tão afetados pela pandemia, nós fomos mais afetados pelos rumores. Olha, tem gente morrendo aqui, isso dá uma sensação de pânico. E agora parece que todo mundo relaxou de novo. Estamos como quem volta do exílio, como quem está no Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de júbilo, já está todo mundo festejando, andando para lá e para cá, e as igrejas voltando. Isso me lembra o texto de Esdras, eu fiquei muito com isso na cabeça quando eu estava pensando sobre esse ano. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Esdras capítulo 8, vai aparecer uma cola aqui para a gente, a partir do verso 5. E a gente vai até o 9. Deixa eu só dar um... Chegou. Esdras 8, 5. Alguma coisa... desculpa. Eu estou em Neemias 8. Neemias 8, 5. Eu que te passei a referência errada. Fiquei para lá e para cá hoje. Fiquei nos dois textos para lá e para cá, e na hora de escrever te dei a referência errada. Minha culpa, minha máxima culpa. E aí sim vai começar com Esdras. Neemias. Aqui está aparecendo Jeremias para mim, é Neemias. Neemias. E no Neemias 5 começa com Esdras. Neemias 8, versículo 5. Agora vamos. Deu tudo certo. Então vamos do Neemias 8, versículo 5 até o 9. Diz assim: Esdras, o mestre, vou seguir a sua versão aí. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim, abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência, e em seguida Esdras louvou a Adonai, ou Yahweh, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: Amém, amém. Assim seja, verdade, que é tudo amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados, com as faces encostadas no chão. 8.
Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, orientaram a população contra a aplicação da lei na vida diária, e todos permaneceram ali. Leram o livro da Torá, a lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: este dia é consagrado a Jeová, o Yahvé, o Senhor, vosso Deus. Não vos entristeceis, nem pranteeis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos enquanto ouviam as palavras da Torá, a lei. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez, porque tudo que o Senhor faz é bom. Como a irmã Eliane acabou de orar no início, tudo que nós precisávamos o Senhor deu, não por aquilo que somos, mas por aquilo que o Senhor é. Eu sei que mais do que ninguém, o Senhor está interessado em que saiamos daqui, como Neemias coloca, com as palavras do nosso coração e doidos para botar em prática. Então, Espírito Santo, eu te peço que ministre aos nossos corações, de maneira completa, de maneira plena, e glorifique o teu nome através de nós e em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só explicar essa questão do Jeová e Javé. Como o hebraico não tem os sinais de vogais, o nome de Deus podia ser pronunciado de algumas maneiras diferentes. Yahweh, Yahwá, né? Então, em certa altura, os judeus deixaram de pronunciar o que eles chamam das 4 letras sagradas. Então, toda vez que aparece Javé ou Jeová ou coisa parecida, eles substituem por Adonai ou Senhor. Amém? Só por isso. Eu não tenho o hábito de ler desse jeito, eu pulo e vou direto para o Adonai ou para o Senhor ou para o que vem depois. Porque eles fazem isso porque a pronúncia pode não estar correta. Amém? Só por isso. A pronúncia pode não estar correta. Depois de um tempo, vieram, agora já comecei na IBD, vamos embora, né? Depois de um tempo vieram uns camaradas chamados maçoretas e colocaram vogais, ou sinais que parecem vogais, só para a gente entender como as coisas são lidas. Porque chegou uma hora que eles precisavam copiar as coisas e já não se tinha muita certeza das palavras. Então eles criaram os sinais, que são os pontinhos, os tracinhos embaixo das letras, das consoantes, para que eles entendam qual é o som que está sendo pronunciado. Por conta disso, né, já que no original não havia os pontinhos, eles disseram assim: olha, ninguém pode garantir que o senhor maçoreta ali está certo quanto à pronúncia, então a gente prefere não usar. Então é só isso. A King James, que é a versão que a gente está usando, ela faz questão de toda vez que aparece uma palavra no original, ela cita a palavra no original de novo, do jeito que está lá, e depois ela continua o texto. Dito isso, vamos em frente. Esdras, então, é um daqueles que voltam do cativeiro. Todo o povo de Israel esteve lá cativo durante 70 anos, isso é anunciado por Jeremias, isso também é acompanhado por Ageu, é acompanhado por Zacarias, e eles estão ali todos mais ou menos juntos nessa época daqui, mas a gente acostumou a ler a Bíblia do jeito que ela está, então parece que eles estão distantes um do outro, mas estava todo mundo junto ali. Então, quando o povo é solto do cativeiro e mandado de volta para Jerusalém, fazia parte da estratégia do rei repovoar as cidades conquistadas. Então volta um grupo, e eles reconstroem o templo que fora destruído, chamado Templo de Salomão. Quando os mais antigos olham a construção, quando se lança as pedras, eles começam a chorar, mas quando eles olham o resultado da construção, eles dizem assim: puxa, não ficou tão legal, né? Não ficou tão potente ou tão, né, ostentoso como era antes. Não ficou aquela majestade do Templo de Salomão, ficou um negócio menor. E pior, o Santo dos Santos ficou um pouco menor, o número de objetos era menor, havia mesa da apropriação no lugar santo, mas não havia mais tantos candelabros, haviam menos.
já não era tão iluminado assim. O templo todo foi ficando menor, com menos objetos. Então os mais antigos que viram o primeiro templo, eles dizem assim: não ficou assim aquela coisa, ficou meio frustrado, as coisas não parecem tão boas assim como eram antes. E aí aquele povo ainda assim começa a refazer as coisas, começa a ter culto de novo, começa a ter os ofícios, começa a ter as rotinas, começa a haver uma certa normalidade na cidade, ainda sem muro, ainda meio confusa, mas as coisas vão voltando a um certo normal. E diz que esse povo começou a habitar de volta as cidades. Vocês vão ver no livro de Neemias, que ele diz assim: olha, não sei como devolver todo mundo para suas casas, porque parte de Jerusalém continuava vazia, a cidade ainda estava com parte em ruínas, casas vazias, um povo morando em algum lugar, então a coisa não estava certa. E ele faz uma busca no livro dos antigos, né, do registro, como se ele fosse no cartório, e disse assim: olha, de quem era a casa do fulano ali? Quem é que morava por ali? E começa a devolver as coisas, porque eles não sabiam mais como reorganizar depois daquele tempo todo. A vida vai voltando meio que ao normal, mas as coisas não estão normais, elas estão esquisitas. Você tem uma sensação de que a sua vida está voltando ao normal, mas ela está meio esquisita. Metade de nós diz assim: já passou. Metade de nós diz: não vai passar. Metade de nós diz: eu preciso voltar ao normal. E uma parte de nós diz assim: ainda tem um bocado de receio. Estava fazendo um curso, na verdade não é bem um curso, mas aulas de uma consultoria que a Tatiana contratou lá para a clínica, e o camarada fez uns encontros ali online, e ele apresentou uns números, né? Então ele apresenta um número que é muito interessante. Você tem medo do Covid? Uma pergunta, enquete, não tem nada científico, só uma pergunta entre as pessoas que ele dá consultoria. Ele fez essa mesma pergunta em março. Um grupo tinha medo, um bom grupo, outro não estava nem aí. Ele fez a mesma pergunta agora, em dezembro. Um grupo já não tinha medo algum, mas o grupo que respondeu no início que tinha medo, e agora responde, não tem mais medo, ele diz assim: agora eu tenho medo de que um parente meu pegue, porque ao longo do tempo, alguns daqueles que responderam que tinham medo acabaram pegando, e como a gente vê, né, as pessoas que morrem não são a maioria fica curado, e a vida vai voltando a um certo normal, só que o medo muda. Antes era o medo de eu pegar, agora que eu peguei, o meu medo é que os que eu gosto peguem. A vida de Israel voltava ao normal, mas havia ainda um certo medo, uma certa coisa esquisita, o culto não acontecia, precisava recomeçar as coisas. Neemias então tem uma notícia, Esdras vai antes de Neemias, mas a coisa ainda não decola. Neemias então recebe uma notícia: olha, está funcionando. Como é que está lá a cidade? Está funcionando, mas não está legal. O muro ainda está derrubado, os portões ainda estão queimados, a pessoa passa e vê o rastro da destruição na sua frente. Isso não te dá ânimo para continuar, para recomeçar as coisas. Isso dá uma certa sensação de que você vai jogar só para se defender. Não está muito bom. Neemias então se abate com aquilo. Por quê? Porque a glória era o templo, a glória era poder se reunir, a glória era poder subir cantando para a cidade, a glória era poder fazer as festas juntos, a glória era poder levar a vida que a gente levava antes, a glória era poder estar bem como eu estava antes, mas as coisas mudaram. Então eu separei aqui 4 pequenas coisas, bem simples para a gente entender o que se precisa para recomeçar. A primeira coisa que a gente precisa entender para recomeçar é que não adianta recomeçar do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Você pode dar um amém aí? Tem um método, a metodologia científica diz que se você fizer as mesmas coisas da mesma forma, seguindo os mesmos parâmetros, você chega aos mesmos resultados.
uma das grandes técnicas da ciência é tentar controlar os parâmetros. E toda vez que você vai fazer algum experimento, ele diz assim, mude um parâmetro de cada vez, senão você perde controle. Então, se foi o macarrão da panela de pressão, foi com linguiça que não sei o que é feito em 5 minutos, faça em 5 minutos. Agora, se você vai trocar alguns dos ingredientes, não troque os ingredientes e o tempo ao mesmo tempo, porque se a receita der errado, você não sabe mais o que deu errado no seu processo. Vá fazendo as coisas organizadamente, um pouquinho de cada vez. Deixa eu explicar por que não adianta recomeçar do jeito que estava fazendo antes. Porque Neemias, ele vai no segundo estágio. Vem Zorobabel com o pessoal e restabelece lá o acampamento, vamos dizer assim, né? Todo mundo restabelece a cidade. Esdras vai um pouco antes. As coisas estão acontecendo, mas não acontece com aquela pegada. Porque tudo estava como estava antes. Se esperava viver o que se viveu antes. Se esperava cultuar como se cultuava antes. Esperava-se que as coisas estivessem como estavam antes. E eles tentaram fazer como faziam antes. Só que mudaram as coisas. As situações mudaram. Não dá mais para fazer as coisas como a gente fazia antes. Sim ou não? Você quer ver uma coisa que, para a igreja, você vai entender isso na sua vida também, mas você quer ver uma coisa que a pandemia ensinou para a igreja? A nossa forma de fazer igreja, de um modo geral, o pastor vai concordar comigo, é juntando gente. O que nós sabemos fazer? Juntar gente. Nós sabemos fazer retiro, nós sabemos fazer curso, nós sabemos fazer acampamentos, nós sabemos fazer congressos, nós sabemos fazer seminários, nós sabemos fazer excelentes cultos, cantatas, nós sabemos, mas tudo que nós sabemos é juntar gente. Quando chegou uma hora em que não se pode juntar gente, o que a gente faz? Eu vou tentar fazer tudo como estava antes. E agora que se libera, muita gente não parou para pensar que as coisas mudaram. Estamos tentando fazer tudo como era antes. Juntar gente, fazer coisa, fazer culto um atrás do outro, mas nós descobrimos que isso não funciona mais do jeito que funcionou a vida toda. Algumas coisas precisam ser mudadas. Precisamos pensar de novo em como fazer algumas coisas. Porque se tentarmos fazer como era antes, não funciona mais. Por exemplo, a vida nas grandes empresas nunca mais será a mesma. Por quê? Porque muita gente acostumou a ficar em casa, trabalhar de casa. A vida das famílias não será mais a mesma, porque uma coisa terrível é o tal do home office. Ele é terrível trabalhar em casa, porque o tempo da sua família é comido pelo tempo do seu trabalho. Você acha que não, hoje é só disparar os recados ali, terminar um negocinho, é só meia hora a mais. Daqui a pouco é 1 hora a mais. Daqui a pouco, quando você se dá conta, você não tem mais tempo para nada, você está trabalhando direto dentro de casa. E aí diz assim, faz-se um escritóriozinho dentro de casa. Se você já começou o seu negócio, fazendo o escritório dentro de casa, trabalhando para você mesmo, talvez você tenha disciplina. Se você é empregado de alguém e teve que começar a trabalhar dessa forma, dificilmente você vai conseguir separar tempo para a sua família. Eu já experimentei isso. Aí, quando eu trabalhava secularmente, a principal fábrica era uma multinacional, a principal fábrica que eu tinha que responder era uma fábrica da Austrália. Então, eles estão a 12 para 13 horas de diferença de nós. Então, quando eu estava em casa tranquilamente, às 8 da noite, era a hora que o escritório da Austrália estava a todo vapor. E aí, você está em casa e começa, pubum, 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 um e-mail atrás do outro. Naquela época era mais e-mail. Um e-mail atrás do outro, uma coisa atrás do outro, pergunta atrás do outro. Como era no Nextel, e o Nextel funcionava globalmente, era toda hora o telefone tinha um recado, tinha um negócio lá, e você dizia assim, vou só responder, porque me interessa, é uma proposta que eu deixei lá, vai precisar entregar alguma coisa. Quando você vê, você está absorvido. As famílias, depois dessa crise toda, não serão mais as mesmas. Nós descobrimos que os casamentos não são mais os mesmos. Amém ou não amém? Ficar em casa o tempo todo é diferente. Nós descobrimos que os maridos que pareciam ser muito fortes, agora são frágeis como todo mundo.
precisam de cuidados, não sabem como resolver algumas crises. Descobrimos que as esposas têm outras atividades que a gente sequer imaginava, vamos dizer assim. E descobrimos que os nossos temperamentos, com 2 estressados dentro de casa, ficou pior de administrar. Eles são diferentes. Então, se tudo for levado como era antes, ele já não se encaixa mais como agora, porque os parâmetros todos mudaram. Tudo vai ter que ser repensado e refeito. Nota, Esdras está fazendo as mesmas coisas do jeito que sempre foram. Mas o recado que chega para Neemias, e a gente está falando em quase 8 anos de diferença, entre Esdras ter ido e Neemias ter ido depois, são quase 8 anos, a notícia que chega é que não está legal. Esdras era extremamente capacitado, o coração dele era dedicado a buscar o Senhor, ele era filho de uma linhagem do sacerdote Arão. O livro de Esdras começa com a linhagem dele todinha, né? Já que não havia documento de identidade, ele vai voltando a linhagem para dizer de onde você vem, ou seja, ele não estava ali corpo estranho, ele estava na linhagem sacerdotal, ele estava ali de boa, ele estava tranquilo, com legalidade, ele sabia traduzir as coisas, ele sabia interpretar as coisas, ele conhecia profundamente a lei, e ele estava no lugar onde deveria ser restabelecido o culto, mas as coisas não funcionavam direito. Por quê? Porque todos os parâmetros mudaram. Agora os muros estão derrubados. E quando os muros estão derrubados numa cidade, significa que a sua autoestima, ela também está derrubada. Basta ver as casas. A casa por dentro nem é tão boa assim, mas quando você vê um muro alto, um muro legal, você diz assim, casa legal, não é? A dignidade de quem mora lá aumenta. Aquela sensação de a pessoa sai dali da casa, fecha o portão, você não vê como é lá dentro, mas quando ela passa um portão legal, um muro legal, ela fecha ali, você diz assim, o pessoal que mora naquela casa ali, a casa quase que sem muro, com muro baixo, em que você vê as coisas, qualquer um entra. Numa cidade, o muro representava o poder da cidade, a fortaleza da cidade, a dificuldade que o inimigo teria em atravessar. Uma cidade sem muro dizia, qualquer um pode entrar. Você vai ver isso numa batalha de Ai, em que Josué vai fazer, ele faz a primeira batalha de Jericó, e sai vencedor de maneira extraordinária, sobrenatural. Na batalha de Ai, ele tem um relatório, lá tranquilo, cidade pequena, os muros são fraquinhos, a gente vai lá e resolve, não precisa nem mandar o exército todo, manda só uns 3.000 homens, coisa pouca. Quando Esdras vai completamente capacitado, todo trabalhado, as circunstâncias mudaram, as coisas todas mudaram. Então a primeira coisa que a gente precisa para recomeçar o ano, é recomeçar de maneira diferente, lendo as coisas que mudaram, entendendo que algumas coisas jamais voltarão a ser como antes, e nós precisamos nos adaptar. A inovação não é uma coisa que dá certo, a inovação é uma coisa que dá muito mais errado. Você tenta dar errado, tenta dar errado, tenta dar errado. O criador da Honda, ele dizia o seguinte, o sucesso é aquele 1% de trabalho dos 99% de fracasso. Quando você vai tentar mudar as coisas, dá mais errado do que certo. Mas se você não mudar, você já sabe que vai dar errado. Você não tem alternativa. Precisa mudar. Então o que Esdras faz? Chega uma hora que Neemias está lá, ele começa a reconstruir os muros, ele começa a devolver a dignidade das pessoas. E tem uma coisa que Esdras não havia feito ainda. E essa é uma dos buracos que a gente não entende porque ele não havia feito ainda. Mas Esdras resolve trazer o livro e abrir diante do povo. E ele começa a ler o que estava na Torá. E não somente ler, ele começa a ler e explicar, de maneira que todo mundo que tivesse capacidade para entender, ele está falando crianças a partir de 13 anos, os meninos, né, a partir do momento que pudesse entender alguma coisa, já conseguisse saber qual era a mensagem que ele está passando. A linguagem era a mais simples possível. Como dizia antigamente, num português muito claro, uma mensagem simples,
para que todo mundo pudesse entender. E não o suficiente, ele colocou alguns levitas no meio, ajudando o povo a entender. Se havia alguma coisa confusa demais, eles faziam um parêntese ali, olha, o que ele está falando é isso aqui, isso aqui. E ele ia ajudando o povo a interpretar, a saber, interpretar não, a entender o que estava sendo explicado. Segunda coisa que você tem que entender, você quer fazer o recomeço na sua vida? Recomeça aqui. Recomeça na palavra de Deus. Recomeça orando. Porque logo depois Esdras faz uma oração tremenda, que está melhor explicada no livro de Esdras, no capítulo 9. Mas Esdras faz uma oração tremenda. Ele não chama todo mundo para orar. Ele sozinho começa a orar. E ele se ajoelha de frente para o templo e começa a orar. Diz que ele ora de meio-dia até umas 3 da tarde. Ele vai orando, vai orando. E quando ele se dá por si, havia uma multidão à volta dele orando, de rosto em terra e chorando. De maneira que houve um chororô só. A partir desse momento que está registrado aqui no capítulo 8 de Neemias, há uma mudança. Algumas coisas começam a acontecer a partir dali. A primeira delas, o povo começa a cair em si. E começa, como diz aqui no final do versículo 9, eles começam a chorar, se arrependendo dos pecados, se arrependendo das coisas. Esdras já estava lá. Por que ninguém se arrependia? Por que as coisas não aconteciam? Porque tudo estava sendo feito como era feito antes. Tudo estava sendo feito como era feito antes. Esse ano mostrou para você que as coisas são feitas um a um. As pessoas são uma a uma. Se teve uma coisa que ficou difícil, e pastor nenhum foi treinado para isso, é que nesse ano a gente não conseguia ver as ovelhas todas, a gente não conseguia ver as pessoas assim, não conseguia, cada um estava no seu canto. Houve um bom tempo esse ano que a gente teve que ficar completamente fechado aqui, e como era difícil manter a pegada do culto, com tudo fechado, e só a gente tendo que falar para a câmera. Como era difícil para os meninos aqui tocar com a mesma paixão, com tudo vazio. O silêncio aqui, e a gente ia tocar, e tentando entender o que estava acontecendo na casa dos outros, tentando entender o que estava. Se a gente continuasse fazendo como estava sendo feito antes, não funcionaria, porque as coisas mudaram. Então tivemos que orar, tivemos que buscar o que vamos fazer, para onde é que Deus está se mexendo. Se você vai recomeçar alguma coisa, comece pela palavra de Deus. Deus vai te dizer para onde Ele está se movendo. Há muita gente que crê que tem que atravessar a cidade, atravessar o estado, se conectar em qualquer lugar, para escutar um irmão que tem uma palavra que vai revelar o que Deus quer para a sua vida, uma irmã que vai orar, colocar a mão sobre a sua cabeça e vai fazer as coisas, mas tudo que você precisa está revelado entre uma capa e outra desse livro daqui. Inclusive, se você tiver dúvida, o último livro é chamado de Revelação. Você pode acreditar em sonho? Acredita em sonho, acredito que Deus fala em sonho. Amém. Mas acredito que principalmente fala por aqui. Acredito em gente que tem profecia. Mas a Bíblia diz que Deus fala principalmente por aqui. Acredito que tem uma irmã que ora e possa ter revelação sobre alguma coisa. Acredito. Mas majoritariamente, na maioria das vezes, absolutamente, ela vai sair daqui. Se não, querido, você não tem nem como avaliar se a revelação que te entregaram é de Deus ou não é. Porque você não sabe. Eu às vezes converso com umas pessoas que são firmes aí em igreja e tal, e eu conto algumas histórias, alguns detalhes, e eu vejo que a pessoa não sabe. Não sabe. Eu falei, mas você não sabe disso? Não. Mas como você não sabe? Está lá. Livro tal, tem uma história assim, essa história. Olha, pastor, nunca tinha prestado atenção nisso não. Então eu falei, como é que a pessoa vai te revelar uma coisa e você vai ter certeza ou vai ficar com o coração em paz de que aquilo é de Deus? Se você não sabe muito bem como é que Deus funciona.
Fui falar uma vez que Deus é um Deus que se esconde. Não, Deus não se esconde, não. Falei, Deus se esconde, a Bíblia diz que Ele se esconde. Quando eu falei que Deus é um Deus que reage, Ele reage. Buscar-me-eis e me acharei. É um Deus que reage. Precisa ter algum tipo de iniciativa. Ele reage. Isaías 45 diz que Ele é um Deus que se esconde. Mas Ele se deixa ser achado. É igual um pai que se esconde de criança. Ele se esconde com o pé para o lado de fora, com a barriga aparecendo, de maneira que mal você procura, você vai achar. Mas se você não se basear na palavra, as coisas ficam confusas na sua cabeça. A gente vai ser levado por qualquer teoria, qualquer coisa por aí. A segunda coisa que Esdras fez, logo imediatamente após essa, foi ler, e depois imediatamente após a leitura, Esdras então começa a orar. E é muito engraçado que nós temos uma dificuldade enorme de orar por nós mesmos, como causador das nossas dificuldades. A gente sempre tende a orar como vítima das nossas dificuldades. Deixa eu te explicar. Um bocado de gente me para na rua para orar, né? Outro dia, semana agora, eu estava passando pela rua, pela calçadinha, e aí uma voz de uma das lojas lá, pastor, e ficou todo mundo olhando. Aí eu falei, onde tem uma voz chamando o pastor? Lá vai o pastor, super-herói. E ficou todo mundo olhando. Entrei na loja lá, pastor, ora por mim, é muita perseguição, é muito não sei o quê, é muito inimigo. Eu falei, gente, você conseguiu colecionar tanto inimigo assim? Como é que você conseguiu isso? Geralmente as pessoas pedem oração porque o diabo está se levantando, porque os inimigos estão se levantando, porque a coisa está ficando preta. E na maioria das vezes o diabo não está nem aí para ela. Na maioria das vezes nós nos enrolamos em algumas situações das quais Deus só aparece para ser culpado. Deus, como é que você me deixou chegar até aqui? Então, se você vai recomeçar, começa com a palavra, mas começa orando por você. Esdras, ele começa assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Parte do que esse povo está vivendo aqui é culpa minha. Me perdoa como sacerdote. Esdras começa a pedir por ele. Depois ele vai estendendo. Os nossos antepassados permaneceram fazendo bobagem, permaneceram descumprindo os tratos que fizeram com o Senhor, permaneceram desobedecendo o Senhor, vez após outra, sofreram e não aprenderam, e agora estamos aqui sofrendo de novo. E aí, ele entende depois, é uma outra oração, quando eles vão dizer assim, olha, Esdras, aconteceu uma coisa terrível. A Neemias aparece aqui na frente, uma coisa muito parecida aqui com Neemias. Eles dizem assim, Neemias, aconteceu uma coisa terrível. Aí eles relatam para eles, mas vêm conversar com Neemias, e Neemias toma providência. Aconteceu uma coisa terrível. O povo começou a se misturar tudo de novo. As filhas estão se casando com gente que não é judeu. E eles assim, depositaram semente sagrada em solo contaminado. Porque nós que somos povo de Deus, consagrados, estamos nos casando com mulheres que não são judias. Estamos contaminando uma semente, gerando descendência que não é pura. O termo que eles usam aqui. A oração de Esdras começa a gerar mudança nos outros a partir dele. Deus, ora pelo meu vizinho que não presta, só fala coisa ruim de mim, é muita prova nessa vida, é uma perseguição, é uma coisa que eu não aguento mais, eu não posso olhar para o meu vizinho. E você? Qual a sua parcela? Deus, olha porque meu casamento está terrível, esse marido que o Senhor me deu, blá, 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 blá. E você? Deus, essa esposa, blá, blá, blá. E você? Deus, os meus filhos, eu não sei o que aconteceu, não.
Os meus filhos só me dão dor de cabeça, é uma coisa que... E você? Esdras não começa a pedir recomeço a partir do outro, ele começa a pedir a partir dele. Ele começa a ler, e o que ele lê na Torá, certamente falou com ele também. Não tem nenhum pastor que pregue daqui, em que a palavra só fale para vocês. E se acontecer isso, ele já não buscou mais na palavra, porque tem que falar para a gente. Esdras começa a ler e começa a ser confrontado pela palavra. E depois ele começa a orar a partir dele. Experimenta recomeçar orando a partir de você. Deus, eu preciso dar um jeito no meu temperamento. Eu preciso dar um jeito na minha forma de tratar o outro. Eu preciso dar um jeito de consertar os buracos que eu deixei. Eu preciso dar um jeito de consertar os machucados que eu causei, machucados emocionais nas pessoas, da minha casa, dos meus familiares. Deus, eu me arrependo de coisas que eu fiz. Deus, se eu pudesse, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não teria feito, mas agora eu já fiz. Então me perdoa, eu preciso recomeçar. Essa talvez seja a parte mais difícil para nós, porque é muito comum você escutar assim, saiu do culto, ei pastor, que palavra, tinha um monte de gente que tinha que estar aqui para ouvir isso, e você, se vamos recomeçar do jeito certo. Não há nenhuma mudança, mudança permanente, que aconteça de fora para dentro, elas são sempre de dentro para fora. E dentro de nós, só o Espírito Santo entra. É Ele que tem que provocar mudança que a gente precisa. Se a gente não começar a buscar em Deus, na palavra dEle, e uma vez confrontado, dizer, isso aqui é para mim mesmo. Isso aqui é para mim mesmo. Senhor, eu estou entendendo que isso aqui é para mim. Como é que eu faço agora, Deus? Eu estou arrependido, eu estou vendo eu aqui, escrito aqui. Como é que eu faço agora? Como é que eu recomeço? Terceira coisa, busca ajuda. Quem disse que você tem que recomeçar as coisas sozinho? Busca ajuda. A tarefa de reconstruir a cidade era de Neemias. A tarefa de restabelecer o culto era de Esdras. Mas tanto um quanto o outro buscaram ajuda para recomeçar. Esdras levou um time com ele. E olha, tamanha a importância que Esdras deu às coisas, que quando ele vai começar a viagem, que para mim significa Cachoeiro de Itapemirim, né, a minha viagem só começa depois que eu passo de Cachoeiro. Se eu estiver indo para o Rio, depois de Cachoeiro começa a viagem. Se eu estiver indo para cima, eu tenho uns pontos assim, a partir daqui começa a viagem, até ali eu não me sinto viajando não. Então quando ele vai saindo dos arredores para ir para Jerusalém, ele para perto do rio, faz uma revista no povo que estava indo com ele e diz assim, contei tantos homens de fulano, tantos homens de ciclano, tantos da família tal, e não achei ninguém que pudesse oferecer um culto ao Senhor, não achei. Então, estacionamos aqui perto do rio e eu separei os camaradas para ir buscar alguém que pudesse celebrar o culto. Segundo a boa mão do Senhor, vem um fulano. Eles acham numa cidade próxima, vem um fulano. Daí ele continua a viagem. Quando ele está lendo, ele diz assim, pode ser que a minha linguagem simples não seja suficiente. Então olha só, fulano, espalha aí no meio do povo, porque a gente precisa recomeçar. Sozinho não vai rolar. Busca ajuda. Ajudas são importantes para a gente conseguir ir mais longe. Eu falei sobre isso no culto na mensagem da virada. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá em grupo. Se você quiser resolver rápido, vai sozinho. Se você quiser resolver coisas que duram, resolva com ajuda.
Isso é um provérbio africano. Se quiser ir, pode ir sozinho, mas não vai durar muito tempo. Seu propósito de recomeço não dura muito tempo, porque você não tem ajuda. A ajuda serve para duas coisas. A ajuda serve para de verdade ajudar a gente a carregar o piano, mas a ajuda serve também como alguém que a gente precisa prestar contas. Se você não tem ninguém para prestar contas, a sua iniciativa de mudança, ela dura menos, ela começa a perder intensidade. Imagina, nos anos 80 para 90, final dos anos 90, aqui no Brasil, porque eu lembro de ter frequentado algumas coisas, havia uma organização que ficou bastante famosa, já era famosa nos Estados Unidos, chamada Vigilante do Peso. No final dos anos, todo mundo fazia Vigilante do Peso. Tinha a Herbalife depois, né? Mas Vigilante do Peso tinha uma particularidade muito interessante. Uma vez por semana, você precisava ir a uma reunião de um grupo meio, parecia uma terapia em grupo lá, mas você precisava ir na reunião se pesar. Então, uma vez por semana você ia na reunião. Para quê? Blá, blá, blá. Aqui essa semana foi difícil. Aí o outro, que essa semana não sei o quê. A Tati uma vez queria perder peso, usou o Vigilante do Peso, né? Até ela entender que o peso dela estava aqui, né? Mas ela queria ir no Vigilante do Peso, a gente chegou aí logo que casou, e eu lembro que tinha que ir lá, e as pessoas compartilhavam as coisas, e depois tinha o momento da balança, todo mundo ia se pesar. No Vigilante do Peso era uma dieta muito legal, você perdia bem devagar, porque era tudo controlado. Depois eles puseram cores, você tinha que comer determinadas cores, uma combinação de cores. Se você usou verde, né, vegetais, isso aqui, você podia usar menos vermelho. Então você não perdia peso assim, vlap, você perdia peso devagarzinho, mas perdia de maneira a reeducar a sua alimentação. Então, às vezes, você chegava lá, pisava, não acontecia muita coisa, não. Mas vamos imaginar que isso seja segunda-feira. Sabe o que acontecia entre terça e domingo? Você ficava assim, eu preciso permanecer, porque segunda-feira eu vou lá naquele grupo e vou subir na balança. Imagina se subir muito. Ter alguém para prestar contas te ajuda a permanecer. Ter alguém para te incentivar. Ter alguém para que você vá dizer assim, olha, essa semana foi dureza, mas eu permaneci. Agora, se você não tem ninguém, vai fazer tudo sozinho, todas as mudanças sozinho, quem controla as suas metas, quem te dá sustentação para você permanecer andando, as coisas vão relaxando. Por isso, boa parte das grandes resoluções da virada do ano, vou fazer regime, vou fazer não sei o quê, elas morrem em fevereiro, quando muito, em março. Porque geralmente queremos fazer recomeços sozinhos, sem ninguém do lado. Não é que alguém vai te cobrar, mas o simples fato de eu ter que compartilhar com alguém me faz permanecer firme. O simples fato de eu vou ter que contar essa história para alguém me faz permanecer firme. Quarta e última coisa, para recomeçar. Zacarias capítulo 4, versículo 10, socorre aí. Agora está certo, tá, Sara? Não vou te derrubar de novo, não. A referência agora está certa. O Esdras e Neemias é que ficou confuso aqui. Zacarias 4, versículo 10, ele está falando desse assunto aqui ainda, tá? Ele diz assim, portanto, aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos, ficarão agradavelmente surpresos ao virem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Zorobabel, o que foi governar, ele vinha da linhagem de Davi, o que foi reocupar Jerusalém depois do cativeiro. É ele que era o governador encarregado de recomeçar a ocupação da cidade. Então eles ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então, Deus me revelou, eis que essas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor, que percorreram toda a terra sem cessar. Tem uma coisa que você precisa entender. O templo que Deus proporciona recomeçar é um templo menor que o anterior.
aqueles que viram primeiro se desapontaram. Ageu diz assim, olha, aqueles que viram primeiro, assim diz o Senhor, Ageu também está nesse contexto, assim diz o Senhor, acaso tem alguns de vocês que viram a primeira casa? E para vocês que viram a primeira casa, o que a gente vai falar? Parece alguma coisa com a outra? Não, né? É muito menor, a glória é muito menor, a estrutura é muito menor, ela não parece a mesma coisa, mas eu digo para vocês uma coisa, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Zacarias está dizendo quase que a mesma coisa com outras palavras. Olha, aqueles que desprezam o começo das coisas vão ficar surpresos quando verem o que Zorobabel vai fazer. Salomão lá em Eclesiastes ele diz assim, melhor é o final das coisas do que o começo delas. Começar todo mundo começa, terminar não é tão simples. Mas quando você começa a ver que Deus está te movendo para uma coisa menor, você não quer recomeçar, porque você acha que devia ser daqui para cá, porque afinal de contas Deus transforma de glória em glória, Deus transforma de glória em glória aqui dentro, mas o seu recomeço pode ser menor. Amém ou não? Eu posso contar essa história porque eles me deixam contar? Para quem é daqui de Piúma vai entender bem, né? Eles me deixam contar essa história, não estava nos meus planos não, mas eu tenho liberdade. A história do Diverano, que talvez seja a mais badalada hamburgueria daqui de Piúma, né? Começou com uns franguinhos numa máquina de frango, numa lojinha improvisada, e não tem muito tempo. Lembro de estar orando com eles, porque a esposa ficava aqui, e o marido trabalhava fora, e longe. Você entendeu o que é longe? Do Oiapoque ao Chuí, eles estavam trabalhando literalmente no Chuí, no Arroio Chuí, na região mais extrema ao sul do Brasil. E ele ficava meses, não era embarcado e voltava no final de um mês, não. Ele ficava meses, ele morava lá. E aí eu lembro que a filha crescendo e a esposa angustiada aqui, e eu falava assim, vamos orar. Se você orar, Deus vai trazer, vai te dar a chance de recomeçar as coisas, de fazer as coisas de novo. E ele ganhava muito bem, muito bem. Era um excelente salário, que não encontraria em nenhuma Samarco por aqui. Muito bem. E aí eu lembro que começou nessa coisa de vamos orar, até que ele é desempregado, ele é demitido, se vê desempregado. As coisas começam a apertar e não resta opção para eles, a não ser arrendar umas maquininhas lá, ou comprar, não lembro como foi o início, mas eles têm uma maquininha de frango e começam a botar uns franguinhos para vender na hora do almoço. Depois começou o frango na hora do almoço e fazer uns lanchezinhos à noite, no mesmo espaço. Aí a filha se descobriu fazedora de hambúrguer, gostava de fazer lá, começaram a fazer os hambúrgueres lá, porque era mais legal do que comprar um hambúrguer pronto, dava um diferencialzinho. O negócio começou a funcionar melhor do que o frango, e o frango dava muito mais trabalho. O resto da história todo mundo conhece. Abandonaram o frango e investiram em fazer lanche, e o negócio que era pequeno, eles têm uma vida juntos agora como família, melhor do que era antes. Mas se Deus te dá a oportunidade de recomeçar com coisas menores, normalmente o que você faz é sei lá, não é como era antes, não é como na primeira casa, não é como as coisas funcionam. Não deve ser nem de Deus isso. Deus, ele vai fazendo as coisas maiores. Deus não ia tirar da minha casa própria para agora morar numa casa alugada e dizer que isso é um recomeço para a minha vida. Isso não deve ser de Deus, não. Zacarias diz o seguinte: estão olhando o templo e aquilo que os seus olhos veem são muito diferentes daquilo que Deus está fazendo. O que os seus olhos veem não é fé.
que seus olhos veem são circunstâncias. E as circunstâncias, elas não são boas. Elas são difíceis. E elas não ficarão melhores, elas ficarão piores, porque é isso que está na Bíblia. Os dias serão difíceis. Cuide, Mateus 24, cuide para que ninguém vos engane. Não é cuide para que não haja tribulação, motos, rumores de guerra. Não. Jesus está preocupado em cuide para que ninguém vos engane. Porque virão dias em que muitos se apresentarão por aí e enganarão até os escolhidos, se for possível. Os dias, as circunstâncias não melhorarão, elas ficarão cada vez mais difíceis. Mas Deus tem recomeço para você. Onde? De dentro para fora. Recomeço com a forma em que você vê as coisas. Tem um evangelho por aí que vai ter problema. E eu digo para você, a diferença entre um crente e um não crente não são os problemas, é a forma como ele encara os problemas. Quem não tem Jesus suicida. Quem tem Jesus permanece agarrado ali. Ele tem um outro olhar sobre os mesmos problemas. Começa orando por dentro, começa buscando na palavra, orando para que você seja mudado, de dentro para fora. Busca ajuda. Busca ajuda. Gente que possa orar com você, que possa compartilhar as coisas, que possa cobrar com você, que possa te ajudar no recomeço. E comece com as coisas pequenas. Não fique esperando grandes mudanças no recomeço. Essa semana a gente estava terminando o estudo aqui dos 31 dias, e um dos assuntos era esse, olha, começa a notar, as pequenas transformações, pequenas mudanças. Começa a notar pequenas coisas que Deus começou a fazer, porque Ele começa a virar assim. Se você quiser tirar foto de um ano, você vai ver assim, depois vai ver, que legal. Mas você vai perder todo o processo de Deus. Então começa a notar as pequenas coisas que Deus fez. Olha, eu senti um ódio daquelazinha. Mas hoje não sinto tanto ódio assim não. Pequena mudança. Ainda sente ódio? Sente ódio. Mas não é tanto ódio assim. Agora eu já consigo até passar pela rua, não me incomoda mais. Agora eu já passo pela rua e olho na cara. Agora já nem estou de boa. Se ela me der bom dia, eu até dou bom dia também. Não é que hoje fui eu que puxei o bom dia? São as pequenas mudanças. Se você tirar a foto antes, não se falava, odiava, agora está dando bom dia, mas você perdeu o processo. Anote as pequenas mudanças que Deus fez. Anote as pequenas coisas que começaram a mudar dentro de casa. Anote as pequenas coisas que começaram a mudar no seu trabalho. Anote as pequenas coisas que deixaram de acontecer, para que a sua seja permanente, para que ele seja um recomeço que de fato produz. Amém? Ou não amém? Você quer ficar de pé aí? Vamos orar? Eu vou te dar um tempo para você colocar seus projetos, seus recomeços. Talvez esteja aqui ou esteja assistindo em casa depois, mas talvez esteja falando para alguém que não colocou Deus nos recomeços, nos projetos para esse ano. Simplesmente projetou. Simplesmente, vou fazer tal coisa esse ano. Vou te dar um tempo para você colocar os seus projetos para Deus. O Provérbios diz que consagre os seus projetos, os seus planos para o Senhor. Eles serão bem-sucedidos. Mas agora nós estamos consagrando isso como recomeço. Eu vou ter que retomar minha atividade profissional a partir de amanhã, segunda-feira. Então eu vou ter que recomeçar.
Senhor, eu quero recomeçar de maneira diferente. Recomece de maneira diferente. Primeira oração. Te dá um tempinho para você orar desse jeito aí. Te dá um tempinho para você orar agora, para que Deus te mude de dentro. As coisas que não estão boas em você, que precisam ser mudadas. Começa admitindo a sua parcela de culpa nas situações que você vivenciou esse ano. Naquelas que você não consegue resolver, qual é a sua parcela? Terceira coisa, orar, pedindo perdão ao Senhor, porque Ele já começou a fazer pequenas mudanças, mas você passou batido por elas. Você desdenhou das pequenas mudanças que Deus está começando a fazer. Isso eu tenho certeza. Deus começou a mudar algumas coisas, Deus começou a te mostrar outros caminhos, mas eles são menores. Deus começou a fazer algumas coisas, mas elas parecem que não mudaram nada de fato, e você passou batido por elas. Mas eu estou te dizendo que Deus vai te fazer recomeçar com essas coisas pequenas, que se você não desdenhar delas, você vai ser gratamente surpreendido, como Zacarias falou aqui. Gratamente surpreendido quando começar a ver aquilo que Deus está montando. Não vou ficar profetizando bobagem, dizendo, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, esse ano vai ser muito melhor que o ano passado. Não, estou dizendo que Deus está começando a fazer coisas na sua vida, que você precisa acompanhar, que você precisa entender e precisa agradecer a Deus, cada pequena etapa, cada pequeno movimento, cada pequena mudança. Não como se fosse uma coisa simples, eu agradeço porque eu sou grato. Não, Deus, eu estou te agradecendo, porque isso aqui está me levando para o lugar onde o Senhor está. É a frase que a gente usa muito aqui na igreja. Nós precisamos mudar, nós precisamos ir para o caminho em que Deus já está, porque onde Deus está, é a resposta para todas as coisas que você precisa. Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor é, Pai. Tem pessoas aqui, Pai, que estão recomeçando, Pai. Há pessoas que estão recomeçando relacionamentos, há pessoas que estão recomeçando profissionalmente, ministerialmente. O ano novo não começa de novo, mas começa de fato novo. Todas as coisas são novas para nós, Pai. Há pessoas que estão colocando aqui, Pai, todos os seus projetos, todos os seus sonhos. Estão colocando coisas que talvez tenham surgido no coração deles e que não te consultaram, mas estão te consultando hoje, Pai. E o Senhor não leva em consideração o que ficou para trás. À medida que se pede perdão, o Senhor zera a nossa conta e começa de novo. Então pega esses projetos, Senhor Deus, esses planos, rabisca tudo de novo, Senhor Deus, corrige rumos, reorienta, Senhor Deus, para que os resultados sejam teus. Senhor, tem pessoas que estão pedindo aqui por mudança de dentro para fora, Pai. Tem pessoas que estão se entendendo responsáveis ou corresponsáveis por situações que estão metidas, Pai, por problemas, Senhor Deus. Pessoas que têm olhado as circunstâncias, Senhor Deus, esperando que a mudança venha de fora. Há pessoas que depositaram as esperanças, Senhor Deus, em mudanças em outras pessoas, em mudanças em outras situações, Pai. Mas o Senhor nos diz que a mudança começa em nós, de dentro para fora. E elas estão colocando isso essa noite, Pai, para o Senhor. Então recolhe, Senhor Deus. O Espírito Santo traduz essas orações. Traduz as orações de maneira que elas sejam plenamente compreendidas aí no céu. Que haja mudança que glorifique o Teu nome. Que haja, Senhor Deus, recomeços que glorifiquem o Teu nome, Pai. E, Senhor Deus, há pessoas que ignoraram pequenas mudanças, mas hoje estão arrependidas e colocando essas pequenas mudanças no Teu altar com agradecimento, com gratidão ao Senhor, Pai.
Receba isso como louvor, Pai. Receba isso como uma oferta que te agrada, Senhor Deus. Tenha misericórdia e continue promovendo mudanças. Abra os olhos, Senhor Deus, abra os ouvidos, Senhor Deus, para perceber aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não andamos pelas circunstâncias, andamos por aquilo que o Senhor está fazendo. E há coisas que o Senhor faz que são imperceptíveis aos olhos humanos. Há coisas que o Senhor já começou a fazer que são incompreensíveis para o homem natural. Mas elas se manifestam espiritualmente, Senhor Deus. Leva, Senhor Deus, para o lugar onde o Senhor já está. Conduza, Senhor Deus, com a tua mão direita para o lugar onde o Senhor já está, Senhor Deus. E que em tudo isso a gente possa ver, como Esdras costumava dizer, a sua boa mão sobre nós. Que em tudo isso a gente possa ver, Senhor Deus, o teu amor sobre nós, a tua graça sobre nós, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, pode dar um salve para quem está perto. Deus abençoe o seu ano, os seus projetos. Deus abençoe a sua vida. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo